Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu quis fazer esse vídeo, então, para explicar para vocês, né, uma nova função que eu, particularmente, vou usar bastante na minha disciplina, tá? Então, é o seguinte, a gente já viu vídeos sobre mural, sobre o item atividades, pessoas, porém ainda a gente não viu o item sobre notas, tá? Que eu acho que vai ajudar muito nós professores, né? E eu gostaria de mostrar para vocês, então, como que habilita o item notas, tá? Então é o seguinte, nós vamos vir aqui no item configurações de turma, tá? No item configurações de turma, nós temos o item geral e o item avaliação, tá? Então nós iremos vir aqui no item avaliação e nós iremos, então, habilitar esse cálculo de notas, tá? Eu queria explicar para vocês que o sistema do cálculo de notas do Google Sala de Aula é por somatória, tá? Então, a gente consegue aí fechar as nossas notas do bimestre sem precisar se esforçar tanto. Então, eu acredito que essa ferramenta vai otimizar muito, né, o nosso tempo, tá bom? Então, é o seguinte, nós vamos vir aqui no cálculo de nota, como vocês podem perceber, está escrito sem nota final. Nós iremos vir aqui nessa setinha, então nós vamos habilitar ou total de pontos ou ponderada por categoria. Qual que é a diferença? Caso você tenha apenas um instrumento de avaliação, tá? Você pode utilizar o total de pontos. E no caso, por exemplo, poderia se aplicar ao item atividades. Então, se você só está trabalhando com atividades com os alunos, você pode colocar o item total de pontos, tá? Porque as suas atividades, vamos supor que você deu 10 atividades no bimestre, cada uma valendo um ponto. Se esse aluno ele entregou as 10 atividades, e se na hora da correção você percebeu que o aluno ele fez um bom trabalho e atribuiu a nota máxima, né, de cada atividade, então vai chegar no final e esse aluno ele vai ficar com 100%, tá? E esse 100% para nós será igual a 10, tudo bem? Porém, nós temos também o item ponderada por categoria, tá? Esse item aqui ele é bem legal, bem interessante, para caso cada professor, se quiser colocar mais de um instrumento de avaliatório, tá? Pode usar. Inclusive, eu penso até como, por exemplo, os professores de língua portuguesa e de matemática, onde eles estarão, né, e já aplicaram as APs, tá? Então, caso na sua nota final você queira colocar a nota da AP como uma avaliação ou considerar como alguma avaliação, você pode estar colocando também, tá? Mas vamos colocar então aqui a ponderada por categoria, onde você pode estabelecer quais serão então os seus instrumentos avaliatórios, tá? Porém, antes de eu chegar aqui em categorias, eu queria mostrar para vocês, né, o item mostrar a nota final para os alunos, tá? Então, o que você pode? Você pode habilitar, né, caso você queira mostrar para o aluno e o aluno ir acompanhando, né, o seu desenvolvimento, o quanto ele está rendendo, né, dentro do Google Sala de Aula, ou então, se você não quiser deixar a amostra para os alunos, não tem problema. Essa menção, essa noção, né, de rendimento da sala, o rendimento por aluno, a gente já vai estar vendo aqui, ok? Então é o seguinte, vamos só então colocar duas categorias. Vamos adicionar uma categoria de nota. Vamos supor, nós, por conta dessa pandemia, estamos trabalhando muito com as atividades, né? Então, como eu comentei com vocês, olha aqui, o Google ele entende que o 10 seria igual a 100%, tá? Então vamos colocar o seguinte, se a gente for adicionar aqui, nós poderíamos colocar esse instrumento de avaliação, atividades, que vai valer 50% então da nota do aluno, tá? E a gente poderia colocar aqui também a avaliação, que vai valer os outros 50%, tá? Então, caso o aluno ele tire nota máxima, né, que seria esses 50% nas duas, o que o Google então ele vai entender? Que esse aluno ele teve 100% de rendimento, ou seja, ele teve 10 como média final, tá? Porém, se você tiver mais de um instrumento, mais de 2 instrumentos, então o certo seria você pegar o 100%, tá? E dividir por quantas ferramentas de avaliação você quiser,
ok? Então, agora que a gente já estipulou esses dois tipos de categorias, a gente vai no item salvar. Indo no item salvar, agora sim a gente consegue criar uma atividade que vai estar dentro desse item notas, tá? Então, eu vou criar aqui uma atividade com vocês, uma bem simples, né? Então, você pode colocar tanto material, quanto pergunta, quanto atividade, com teste, quanto atividade normal. Eu, particularmente, utilizo mais o atividade comum, tá? E colocando aqui atividade, eu vou colocar, por exemplo, povos pré-colombianos. E aqui vai aparecer no categoria de notas, tá? Então, vamos supor que isso daqui vai ser uma atividade. Então, essa atividade vem no item atividades e vamos supor que ele vai valer peso 1, tá? Porque no final do bimestre, vamos supor assim, eu vou dar 10 atividades, tá? E cada um valendo ponto, se todo mundo fizer, se o aluno fizer todas, então ele tem, no item atividades, ele tem 10 de tarefa, vamos supor, tá? Aí, tendo esse item categoria de nota, quando a gente atribui aqui, inclusive se você habilitar em todas as suas turmas, você consegue então criar a mesma atividade ao mesmo tempo para as salas, você depois vem aqui e tem o item criar atividade. Além do item criar atividade, você também consegue programar essa atividade, tá? Então, quando você vem aqui no item programar atividade, você pode programar conforme os horários das suas aulas, tá? Então, vamos supor que essa turma aqui, o 7º ano B, eu tenho a aula amanhã, no dia 13, né, às 13 horas da tarde. Então, eu posso programar aqui, tá? Caso seja outros horários, você consegue alterar facilmente, tá? Então, eu criei essa atividade, tá? Então, quando eu crio essa atividade, eu coloco o peso dessa atividade. Quando eu vier aqui em notas, deixa eu só ver aqui, deixa eu só editar aqui. Quando você programa a tarefa, ele não aparece na hora, tá? Só após a postagem. Mas vamos supor então que eu não vou programar, eu já vou criar direto essa atividade. Quando eu crio direto essa atividade, ou quando essa atividade ela for postada, ela vai entrar aqui no item notas. E vindo aqui no item notas, a gente consegue então ver ao longo do tempo, conforme vocês forem postando as atividades, vocês conseguem corrigir por aqui, né? Eu estou fazendo pelo notebook porque você consegue ter uma visão geral, né, de tudo. E você consegue acompanhar, então, se esses alunos, eles tiraram nota máxima. Então, vamos supor aqui que esse aluno, ele já me entregou e eu coloquei peso 1, tá? E todas as tarefas ele tirou o peso 1, tá? Quando for lá no final, você consegue saber quanto que está sendo o rendimento desse aluno, tá? Então, por aluno vai aparecendo aí quanto que ele está engajado na sua disciplina. Além disso, você consegue também saber quanto que a sua turma está engajada na sua disciplina. Então, você consegue ter uma visão geral do rendimento desses alunos, tá? E daí você consegue saber, né, se os alunos estão tendo mais dificuldade com alguma coisa, ou se eles estão entregando, se eles estão sendo pontuais com a entrega dessa atividade, tá? Então, vocês conseguem então ter uma noção se esse aluno, se essa sala, na verdade, está tendo um bom rendimento, tá? Então, eu quis fazer esse vídeo para vocês, para que vocês tivessem uma noção do quanto o item notas ele pode ser muito útil para nós, né, professores, e pode otimizar o nosso tempo, tá bom? Então é isso, tchau, tchau e muito obrigada!